Glória a Deus, estamos aí, nível de excelência, hein? Nível de excelência. CEPAM, temos que a cada dia viver a nossa vida, nosso ministério, transmiti-lo, vivê-lo em nível de excelência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E eu não trocaria as demais coisas pelo reino. Quem que troca as demais coisas pelo reino? Primeiro eu quero o reino. Se eu tenho o reino, eu tenho tudo. É que nem aquele filho do pai, do filho pródigo. Aquele filho que era pródigo em casa. Tinha dois pródigos na casa. Tinha o filho pródigo que foi embora, que gastou tudo que o pai lhe deu, e tinha o filho pródigo dentro da casa, que não usufruía do que o pai tinha. E reclama: pai, sabe, o senhor nunca me deu festa, nunca matou um cevado, nunca me convidou os meus amigos para uma festa. E o pai diz: meu filho, você tem o reino. Está tudo que é meu é teu. Então o reino significa tudo que é do Pai é nosso. Tudo que Cristo conquistou é nosso. Possamos ser discípulos de excelência, servindo ao Senhor com excelência. Amém, amado? Em nome de Deus. Iniciar nossa aula hoje, página 55, com muito ânimo, com muita força, com muito vigor, com muita alegria. Quero também trazer aqui o pessoal da CEPAM, para o apóstolo Getúlio, família. Olha, estive no lar da irmã Conceição, orando por ela agora. Ore por ela, tá bem? Conceição e Adriano, te amo muito, e estive orando com eles lá agora. Ela precisa muito das nossas orações. Levou um tombo, tem um problema de coluna já, bateu a cabeça, levou ponto aqui atrás, mas estivemos lá orando, intercedendo, porque são pessoas queridas. Mandar um abraço para vocês, Getúlio, e também a missionária Vasti vai estar aqui, vai chegar dia 1º de dezembro, já no primeiro culto de ceia vai estar ministrando para nós aqui, amém? Ela é uma bênção, é uma das fundadoras também conosco desse trabalho, vocês vão conhecer, missionária Vasti, uma bênção, mulher de intercessão, mulher profeta, bênção de Deus, e é sempre bem-vinda, essa irmã é sempre bem-vinda em nosso meio, amém? Deus abençoe. Vamos lá então, página 55. E vamos começar a leitura aqui pela Camila, voz forte. Hoje não temos microfone, Camila. Solta aí toda essa vozerão que Deus te deu. Amém. Página 55. O apóstolo João em sua maturidade. O apóstolo João em sua maturidade. Vamos então, nessa noite, nos declinar sobre o ministério de João, suas cartas, o Evangelho, o Apocalipse e tudo que ele quer compartilhar conosco pelo Espírito de Cristo da economia do Novo Testamento, na voz da nossa aluna Camila. Bem forte aí, Camila, em nome do Senhor. Durante os 20 anos de exílio, João amadureceu sua vida interior. Certamente aprendeu a viver no Espírito. Apocalipse 1:10. Por estar mais maduro, mais sensível ao Senhor, o Espírito Santo pôde usá-lo e assim o inspirou, por volta do ano 90 depois de Cristo, a escrever sobre a economia neotestamentária e a importância da vida divina e do Espírito para a cumprirmos. Amém. Então, João com 90 anos. 90 anos. O Senhor levantou ele. Aquele João que foi apóstolo de Jesus, escolhido para caminhar no ministério terreno dele. Esse João, com seus 80 e tais 90 anos, é levantado pelo Senhor para registrar, para escrever. Lá em Apocalipse 1:10, vocês leram, diz que no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, ou seja, estava no espírito, estava na dimensão, na esfera mais profunda, mais sutil, mais importante da relação com Deus, estava no Espírito. E o discípulo do Senhor deve buscar essa dimensão, essa relação, essa esfera de estar no Espírito, sensível a tudo que o Espírito comunica, tudo que ele fala, tudo que ele transmite. E João começa um ministério de escrita, de registros, em Pátimos, na ilha de Pátimos. Estava exilado, ficou lá 20 anos exilado numa ilha, já pensou? Solitário no sentido, não solitário, mas não em solidão, porque Deus era com ele.
uma coisa é você ter solidão, outra coisa é você estar solitário. Solitário não significa solidão. Às vezes é melhor até estar sozinho do que mal acompanhado. Tem um ditado assim, que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Então, João estava, por amor ao Evangelho, recebeu essa sentença e por 20 anos, média de 20 anos, ficou exilado nessa ilha. E lá ele recebeu revelações de Deus no seu espírito. Amém? Continuemos a leitura, a página 56. O Senhor não estava totalmente satisfeito com o que se registrou nos 3 primeiros evangelhos, nas epístolas de Paulo e nas outras cartas escritas por Pedro, Tiago e Judas. Desse modo, o Espírito da realidade fez João se lembrar das revelações que o Senhor Jesus havia feito no tempo em que esteve com seus discípulos, as quais, naquela época, eles não haviam entendido. João 14, 26. Então vejam bem, esse primeiro, aliás, o tema do nosso estudo desse período aqui, chamados para promover a fé. Tópico, o apóstolo João em sua maturidade, é o tópico de hoje, o apóstolo João em sua maturidade. Ou seja, maturidade, maturidade requer tempo. Paulo chega a orientar os seus discípulos dizendo assim, não ordene o neófito, o neófito precisa ser maturado. O neófito é um novo na fé, ele precisa aprender, crescer, desenvolver, porque ele vai cair em cilada do diabo. É quando a unção se transforma em presunção, é quando a humildade se transforma em orgulho, é quando a simplicidade se transforma em vaidade. Então, a maturidade é aquele tempo em que nós começamos no Espírito Santo a entender que as coisas de Deus, elas não são para meninos, não são para crianças, são coisas para adultos. E aí João está maduro, ele já está no período de caminho com Jesus, 3 anos e meio, mas ainda precisava maturar. E precisou todo esse tempo. O Espírito Santo esperou todo esse tempo para relembrar ele, rememorizar ele de tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. Por que isso aconteceu, Felipe? Porque com certeza o Senhor, nesse período todo, nesses anos, queria clarificar a João realmente o que era o Evangelho. O que é o Evangelho? Então, isso ensina-nos também que para nós termos maturidade é necessário tempo. Discipulado é uma ferramenta, esse discipulado é uma ferramenta para a maturidade. Nossa vida em comunidade é um ambiente para a comunidade. Nossas experiências positivas, menos positivas ou até negativas, são experiências para a maturidade. O discípulo inteligente vai perceber, o discípulo que anda no Espírito vai perceber aquilo que Paulo disse: tudo coopera para o bem daqueles que andam segundo a vontade do Senhor. Então, o que está aqui no primeiro tópico aqui, na primeira divisão do tópico, Camila, no verdinho aqui, verde, cor bonita, né? Verde está na moda agora, o verde. Lá no Brasil o verde está na moda, gente. Vamos lá. Os escritos de João e o tema central. Os escritos de João e o tema central. Qual é o tema central, setinho ali? Verbo. O verbo. O verbo é o tema central dos escritos de João. O verbo. No grego é o logos. O logos. Ponto 1.1. Escritos. Apocalipse, Evangelho, 1, 2, Primeira, 2, 3 João, Pátimos e Éfeso. Então, olha, os escritos de João são o Apocalipse, o Evangelho, 1ª, 2ª e 3ª João, que foram escritos, o Apocalipse, em Pátimos, ou foi recebido em Pátimos essa palavra, e também, talvez, redigido em Éfeso, porque a partir do momento em que João, por graça de Deus, ele é liberto da ilha de Pátimos, ele é solto dali, ele vai para Éfeso, e ali ele termina a sua vida, ele morre ali, ele se torna o pastor, o ancião, o ministro em Éfeso. E com certeza, nessa cidade, ele clarificou não só o Apocalipse, como escreveu o Evangelho, relembrando tudo que o Espírito Santo lhe tinha dito, através de Jesus Cristo, e também as 3 epístolas pastorais. Ele era um pastor.
Ele escreve as 3 epístolas, Maria, para igrejas, para pessoas, para localidades, com o fim de edificá-los e exortá-los. 2 aí. Recordação, memória espiritual. João 14. 14:26. É bom nós constatarmos aí, João 14, 26. Recordação, memória espiritual. Quem teve uma experiência de uma promessa, de uma bênção, de algo que o Senhor compartilhou, falou conosco no passado, numa palavra pastoral, numa palavra profética, numa reunião de oração, e de repente a gente começa a lembrar agora e fala: peraí, olha, me lembro desta palavra, me lembro desse momento, me lembro dessa ministração. Olha aí, é o tempo daquela palavra, daquela promessa acontecer, e o Senhor relembra. Era isso que Jesus estava dizendo quando estava aqui no ministério terreno para os discípulos, que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas que ele lhes tinha ensinado. Não é isso que diz Guto aí na sua Bíblia, João 14, 26? Eu não sei se é Eugênio Peterson. Tem do 25 ao 27. Então leia do 25 ao 27, é completo, já vê o pensamento todo. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Não fiquem deprimidos nem perturbados. O Espírito Santo nos fala lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém, amado? Irmão, não fiquem deprimidos e nem perturbados, porque Ele está conosco, na pessoa do Espírito Santo. 1:3 aí. Discorreu sobre o verbo, encarnação, vida humana, por 3 anos, ministério, 3 anos e meio, morte e ressurreição. Perdão, vida humana, 30 anos, tá? 3 anos já estava aprendendo as primeiras palavras. 3 anos, não, nem aprendendo a palavra, eu estava falando bem, estava conversando bem. Vida humana, tá? Por favor, retifiquem, é 30 anos, os 3 anos ali, mas é 30 anos. Ministério terreno, registrado, 3 anos e meio, desde o batismo de João até a sua morte na cruz do Calvário, e ressurreição e ascensão. Morte e ressurreição. Então, João discorre isso sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e ele encarnou, teve uma vida humana de 33 anos, 33 anos, teve um ministério de 3 anos e meio e morreu e ressuscitou. E o que revela a Epístola de João 1:4? Vida regenerada, vida orgânica, João 15, testemunho ao mundo. Então é isso que ele está passando para nós, Jesus, no Evangelho de João. Vida regenerada, aquele que não nasceu de novo, não vai ver o reino de Deus. Vida orgânica, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, ligado. Vida nele, a vida é nele. Ele é o verbo, a vida é nele. Minha vida, se não está ligada nele, morre, seca. E testemunho, esse testemunho que eu dou ao mundo, e de fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Tudo está no Evangelho de João. Amém? Continuemos aí na leitura agora. Quem poderia ler? Sara, a sua voz forte também. Então, depois de escrever o livro de Apocalipse e sair da prisão de Patmos, João foi morar em Éfeso. Foi lá que ele, guiado pelo Espírito da realidade, escreveu o Evangelho e as 3 epístolas, em que nos apresentou, de maneira bem simples, pontos relevantes acerca do Pai, do Filho e do Espírito, e também a respeito da regeneração do desejo de Deus, dispensar-se para dentro de nós e de outros assuntos cruciais para o viver cristão. É razoável considerarmos como foi para João dedicar-se a escrever depois de décadas. É bem provável que, conforme o Espírito, o lembrava das palavras do Senhor e os fatos ocorridos. João
João meditasse e considerasse no Espírito para, por fim, registrar em seus escritos. Da mesma forma, hoje, se permanecermos no Espírito, onde habita o Espírito de Deus, este nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o Senhor nos tem falado. Amém. Então, veja bem, então essa primeira divisão aqui, discorre disso, de um homem, de um varão com 90 anos, 90 anos, e que estava firme. Lembra-se daquela compartilhamento que nós tivemos aqui, o compartilhar de Caleb e de Josué? Caleb dizendo: olha, 45 anos o Senhor me prometeu e a minha força continua a mesma. Com 85 anos estava com vitalidade, lúcido. Hoje nós estamos numa época difícil, as pessoas estão com Alzheimer. A degeneração hoje da memória, da mente é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão exercitando leitura, não estão fazendo ginástica mental, e se não tem o Espírito de Cristo, se não tem Deus, pior ainda. Agora João não, João se lembrou daquilo que foi prometido lá em João 14, 26, que o Senhor, o Espírito de Cristo, lembraria todas as coisas. E nesse ambiente de Patmos, e nesse ambiente da igreja de Éfeso, ali naquela comunidade, João é despertado pelo Espírito para relembrar, registrar, escrever e trazer até nós esses registros, como nós conhecemos tanto no Apocalipse, como no Evangelho e nas 3 epístolas que ele escreveu. Isso é maravilhoso. Isso não é tremendo? E Deus não é? Me deixa encabulada. É que Fala aí, antigamente, mineiro sempre está encabulado. Mineiro sempre está encabulado. antigamente não existia óculos. Ele tinha 90 anos, ele ainda enxergar Olha, para escrever, porque eu estou. veja bem, você tocou num ponto interessante. Gostei dessa participação da nossa Maria, que usa óculos, que nem eu uso óculos também. Talvez ele tivesse já com as vistas bem afetadas, mas naquela época ele tinha uma pessoa que escrevia, havia um escrivão, havia alguém que ele ditava e escrevia. Paulo também, numa das suas cartas, diz que a vista dele estava afetada e um cooperador dele escrevia as cartas para ele. Com certeza, Maria, você tocou num ponto foi muito importante. O autor não fala isso, mas é bom, com 90 anos, né? Com certeza, como também poderia estar com as vistas, o Senhor poderia dar a bênção de estar com as vistas curadas. Como você foi lá para o céu, lá, meu amigo, recebeu uma visão tremenda. Eu acho que o Senhor fez uma cirurgia oftalmológica nele, eu acredito. Se ele foi para o céu, viu o que viu, ele voltou com o olhinho afinado, né? Voltou calibrado. Mas pensemos que ele tivesse com as vistas já cansadas, que é provável. Com certeza um cooperador dele registrou e ele ditou tudo que o Senhor tinha falado. Obrigado pela participação. Uma salva de palmas aqui para a nossa dona. Não tem jeito, está ativa, está atenta, está vendo? Cepan, está participativa. Parabéns, depois vai ganhar no final. Ai, rapaz, lembrou-se? Vai ganhar um chazinho, não? Eu lembrei, mas não deu tempo. Não deu tempo, olha, então vai ficar o chá para a semana que vem, porque eu escorreguei aí. Perdão, criei uma expectativa em vocês, mas hoje o Senhor nos leva para o jejum. Aleluia, faz parte. O chá ficou encabulado, chá. O encabulado, o chá do encabulado. É o chá que você pega, a caneca está vazia. Aleluia, que nem a vista, não tem mais nada. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Hoje a gente vai ter que ter uma leitura meio extensa. Vamos lá, agora vamos parar. Já abordamos, vamos para o Deus triuno no Evangelho de João. Continua, Sara. O Deus triuno no Evangelho de João. João começa seu evangelho de maneira maravilhosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João? 1 até o 3. Isso, exatamente. O Senhor Jesus era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus. Ele estava com Deus e era o próprio Deus. Esses versículos mostram a relação do Filho com o Pai. Se um homem fica calado, ninguém o conhecerá, será uma pessoa misteriosa. Entretanto,
Se começar a falar, passaremos a conhecê-lo. Quando a palavra de alguém sai, ela revela quem essa pessoa é. Enquanto Deus está oculto, Ele é o Pai. Quando se expressa ou se manifesta, Ele é o Filho. Amém. Então veja bem, outro ponto aqui, o ponto 2, que o Evangelho, que o João traz para nós, nessa economia do Novo Testamento. Nós aprendemos que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, também os discípulos, os apóstolos escreveram os evangelhos, Mateus escreveu parte, não é? Marcos, Lucas, João, evangelhos escreveram, outros autores escreveram o Novo Testamento, mas João também tem 4 escritos, 4 registros, e nesse evangelho o principal é o verbo, a palavra. Nós vamos entender por que ele falava sobre, porque ele inicia o primeiro versículo até o 3 falando do verbo, porque o evangelho de João ele tem um início diferente dos outros evangelhos, que falam de genealogia, do nascimento de Jesus, da família de Jesus, da árvore genealógica de Jesus, e João inicia falando de uma linguagem filosófica, dos históricos, epicureus, dos poetas e filósofos e doutores gregos. Por que ele inicia isso? Ouviu uma mão levantada da esposa? Não? Você falou, são 5 escritos de João. 5, né? Apocalipse, Evangelho e as 3 epístolas, 5 escritos. Exatamente, é isso mesmo. Então, ponto 2 aí. Como que está, Sara, na sua leitura? Dá para ler aqui? Deus oculto revelado no Filho. Não, 2. Deus triuno no Evangelho de João. O Deus triuno no Evangelho de João. Então temos ali, páginas 57, 58 e 59 que fala sobre isso. Então, o que acontece em 2.1 aqui? Manifesto, palavra, grego, logos, razão. Logos, palavra grego logos, razão. Para um filósofo, quando João, ele se lesse uma carta de João, ouvisse João falar, ou Paulo, alguém, sobre o logos, ele entenderia. No princípio era a razão era Deus, a razão estava com Deus, a razão fez tudo. Ou seja, o conceito de uma mente suprema, de uma mente que não dá para ser compreendida. Quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Era um conceito chamado metafísico, ou seja, você não tem linguagem, não dá para expressar, ninguém pode compreender, nenhuma criatura consegue compreender o seu Criador na sua plenitude, nenhuma, a não ser por revelação. Por que razão? Porque é um mistério muito grande. Hoje a ciência, em todas as suas vertentes, todas as cadeiras científicas, não conhecem 5% dos mistérios do cosmos, da vida. Não conhecem 5%. Estão arranhando. Quanto mais querer conhecer a mente de Deus. Então essa mente suprema era chamada Logos na época, razão suprema. Aquela que tem sabedoria, que tem que... seus caminhos estão na tempestade. Aquele Deus que não precisa de geometria para ser entendido. Aquele Deus que trabalha em coisas extraordinariamente confusas para nós. Habita em luz inacessível. Ele habita em luz inacessível. Então João começa a abordar o seu evangelho para o quê? Para também combater o ensino que estava entrando na igreja, chamado gnosticismo, que era baseado em filosofia estoica dos epicureus e outras filosofias que queriam convencer de que Jesus Cristo não era um ser real, não, ele se encarnou, mas ele era apenas uma projeção, ele não era uma realidade. E João diz, não, ele é realidade. Um fantasma, era um estigma, uma coisa que aparece, uma projeção, era, hoje um avatar, por exemplo, para entendermos um pouco melhor, mas não, ele é real. Então o Evangelho de João é escrito para
provar, revelar que o Logos era ele. Ele é o Logos. Ele é, não era, ele é o Logos. Que sempre foi o Logos. E que a partir dele, dessa razão máxima e suprema, todas as coisas foram feitas. É ele. E já pensou que privilégio tiveram nossos irmãos de ter o Deus, o Logos andando, Jesus, mas aleluia, ele está aqui. Já parou para pensar que o Logos está aqui ministrando pelo Espírito no nosso meio, dizendo: ei meus filhos, ei meus discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não é motivo para a gente se alegrar e fazer o melhor para Ele, e fazer com alegria, com excelência para o nosso Deus? Pensemos nisso. Ponto 2.2 aí. Deus oculto, que você já tinha lido anteriormente, leu de novo. 2.3. O Logos é a realidade Máxima máxima do Pai. O Logos é a realidade máxima do Pai. É bom lermos João, capítulo 1, versos 14 ao... É 14? 16 ao 18. João capítulo 1, versículos 14 ao 18, é isso. O Evangelho de João, no capítulo 1, versos 14 e 18, que acompanha vocês aí, amados. Um abraço aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não sei se o apóstolo está ainda lá no norte do país. Bênçãos para as igrejas lá, que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor. E o Evangelho de João, capítulo 1, versos 14 ao 18. Quem encontrou aí, diga um forte amém. 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 Leia aí, esposa, então, você participando aí com essa voz abençoada, firme e forte. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. A sua revelação da natureza divina. Jesus, o Logos, é a realidade máxima do Pai. Está vendo aí? João dizendo? Continuemos. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Meu Jesus, antes de eu nascer, ele já existia. E João nasceu primeiro, humanamente, do que Jesus. Lembre-se das irmãs que se encontraram, as primas que se encontraram, Isabel e Maria? O João Batista, é o João Batista, o profeta, não o João falando do João, não é o João análogo, não é o João que veio de outra dimensão, que é o mesmo João. Porque hoje até a física quântica, a mecânica quântica diz que é possível sermos seres análogos, ter várias cópias nos multiversos que há. Olha que ponto que chega, os homens estão vasculhando, mas não é esse João aí que voltou, né, sessão espírita, nada disso, é o João Batista, que batizou Jesus Cristo, que disse que antes que eu nascesse, que eu existisse, ele já existia. Então ele é a expressão máxima da realidade do Pai. Amém? Em João capítulo 14, versos 8 e 9. João 14, versos 8 e 9. Dá para ler aí, Vanessa, na sua versão? João capítulo 14, versículos 8 e 9. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo contigo, Filipe. Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Aquele negócio, né? Me sinto assim. Hã? Banho de água fria para Jesus. A gente sempre quer, a nossa experiência sempre quer ser transcendente a que estamos tendo. Estamos no culto, Deus está falando conosco, já está falando na palavra, a palavra é viva, e o cidadão está, mostra-nos o Pai, pastor, mostra longe, eu estou convosco. Irmãos, é que a gente perde a bênção. Jesus está conosco. Estou tanto tempo com você, você não tem visto, quem vê a mim,
vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso ele é a revelação máxima, a expressão máxima e a encarnação máxima do Pai. 2.4. Ressurreição, realidade por dentro de nós, para dentro de nós. Então, a ressurreição desse Jesus traz essa realidade do Pai para dentro de nós. Eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Amém? João 14, 16 ao 18 diz isso. Quando Jesus fala que não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, e quando eu for, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos? Caminhando aí, vamos continuar a leitura, para a gente clarificar um pouco mais assim. Onde parou? Ia começar, João prosseguiu. João prosseguiu? Vamos prosseguir com o João aqui. Onde que está? Aqui, ok. Pode continuar, Sara. Nesse mesmo? É. João prosseguiu dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 14. O Verbo que se tornou carne é o Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, e somente o Filho unigênito o pôde revelar. Versículo 18. Quando o Filho veio, o Verbo veio e Deus foi revelado. Assim, quem vê o Senhor Jesus vê o Pai, pois o Filho revela o Pai. Vamos ler. O Senhor Jesus viveu na terra cerca de 33 anos e meio. Depois disso foi morto, e em ressurreição voltou como o Espírito da verdade, ou Espírito da realidade. O outro, Consolador, de um modo a poder estar para sempre conosco. Versículos 16 ao 18. Esse Espírito é o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Por meio dele, ganhamos a vida divina, e tudo que Deus se torna real para nós. Então, quando Jesus está falando no capítulo 14 de João, que se ele não fosse, o Espírito não viria, ele estava dizendo que a morte dele na cruz e a sua ressurreição abriria uma nova esfera, inauguraria um novo tempo, que era o tempo dele retornar em espírito, é o Espírito de Cristo. Quando ele fala que estaria onde eu estiver, vocês estarão também, não está falando que vamos estar no céu, estaríamos nele, e estando nele, no Pai, e estando nele, no Pai, no Espírito Santo, ou seja, a Trindade habitando em nós, na pessoa do Espírito de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 45, tem uma palavra que eu acho linda, depois vocês leiam, 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão foi alma vivente. O primeiro Adão foi criado alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ou espírito que dá vida. Na minha versão, na linguagem de hoje, está traduzido assim: o espírito que dá vida. Eu não sei como está a sua versão. Ou espírito vivificante, aquele que vivifica. É Cristo. Ele vem habitar em nós. Hoje a esposa estava notícia de manhã que ela viu um vídeo de um filósofo dizendo: Deus não pode existir, jamais um Deus, desse Deus que os cristãos pregam aí, não é um Deus que é um Deus tirano, é um Deus despótico, é um Deus, né, é um ente desprezível, criou os seres para um destruir outro, predador destrói a presa. E às vezes nós pensamos assim, eu também já pensei, e ainda penso: poxa, por que esse mundo ele tem tantas adversidades, tantas complexidades? É um mundo bipolar, é um mundo esquizofrênico, é um mundo que tem muitos contrastes, muitos paradoxos. Na verdade, essa palavra de 1 Coríntios 15, 45 revela muita coisa. O primeiro Adão foi feito alma vivente, porque todo ser, todo planeta ainda vive no espírito da alma vivente, que foi deturpada, que foi infelizmente envenenada, que houve uma metamorfose nessa alma. Ela se tornou híbrida com a natureza, se amalgamou com a natureza satânica. Por isso há tanta destruição, há tanta predação, há tanta malignidade.
Mas Jesus Cristo veio trazer uma nova natureza, um novo povo, aleluia, um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, não diz o segundo, o último Adão, o único e exclusivo, foi feito espírito que dá vida. É isso que está aí na versão sua? O que está? Como que está? Por favor, Guto. Para prosseguir, devemos voltar a atenção para as Escrituras. O primeiro Adão recebeu a vida. Cristo, o último Adão, é espírito doador de vida. Olha aí, espírito doador de vida. O espírito da vida. Então, quando aceitamos ele, ele entra em nós e nos dá a sua vida. No grego, se for ver a tradução dessa palavra vida, é zoe. Vida não é bios, não é vida biológica, não é soma, corpo, é zoe. Vida de Deus, vida de natureza divina. Lindo isso, né? Quem que traz isso, essa realidade? O Espírito de Cristo em nós. Então, ele precisava ir, morrer, ressuscitar e se tornar o Espírito vivificante, o Espírito que dá a vida. Amém, amados? Continuamos a leitura agora. Quem pode ler? Quem que está aí com quem que está com o livro? Maria está? Leia Passos Triunfos aí, Maria, página 58. Os passos Do Deus triunfo para entrar em nós. Não, para entrar em nós. Não pode ter que sentar em nós, não pode ser não, tem que ser sim. João revelou o desejo do Senhor Jesus de entrar em nós e nos dar vida, e assim estar conosco para sempre. Em simples palavras, ele nos apresentou os passos que o Deus triuno deu para cumprir seu desejo. Ele é o próprio Deus que se encarnou como uma forma humana. Deus não poderia estar para sempre como homem. Foi-lhe necessário ir, morrer e voltar, ressuscitar, para que o outro Consolador, o Espírito da realidade, pudesse estar para sempre conosco e nos dar vida. Amém? Outros autores e intérpretes que conhecem o grego, principalmente o grego bíblico, dizem que quando ele diz o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade, lá em João 14, que estará convosco, o Consolador, o Espírito da verdade, dizem que a tradução mais fiel é o Espírito da realidade. É muito mais. Realidade é mais do que verdade. Porque verdade é a confirmação da realidade. Nós estamos aqui gravando, depois vai para o YouTube essa aula. É verdade que estamos aqui gravando, mas a realidade é que está sendo registrado. Não tem como. Contra fatos não há argumento, contra fatos não há argumentos. É realidade. Nós estamos em realidade aqui. E essa realidade produz verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o espírito da realidade. Nós não andamos com coisas ilusórias. Pedro chega a dizer: nós não pregamos fábula, nós pregamos realidade. Louvado o nome do Senhor. Amém? Essa realidade aqui está dentro de nós. Ponto 3 aqui, quem pode ler para nós? Consegue ler daí, Felipe? Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Como é que isso acontece? No poder da sua ressurreição. Vamos ler João 14, 11. Nós já lemos João 14, 1 a 3. Vamos ler João 14, 11. O que diz aí? João 14, 11. Pode ler aí, Felipe? Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam pelo menos pelas minhas obras. Então, no poder da sua ressurreição,
O Pai está no Filho, o Filho está em nós, através do Espírito de Cristo. E para muita mentalidade isso é confuso. Por exemplo, você vai pregar para um testemunho de Jeová e ele não acredita nisso. Por quê? Porque para ele é difícil. Ele diz, olha, esse negócio de trindade é uma criação da filosofia, ou da idolatria, ou da religiosidade humana, que havia uma entidade que tinha 3 cabeças e foi através dessa divindade que foi inspirada a Trinidade. Mas se ele se assentar diante de se ele fosse assentar um testemunho de Jeová hoje, diante, por exemplo, de um físico, Niels Bohr, um físico que estudava física quântica e que fez experimentos e dissesse assim que uma partícula pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Isso mexe com a nossa cabeça, não mexe? Sem alterar sua natureza, sua propriedade. Uma partícula pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Nós podemos estar aqui reunidos e várias dimensões desse universo podem estar espalhadas por multiversos ao mesmo tempo, sem deixar de ser nós. Com a sua natureza, com o seu caráter, com o seu perfil, com pensamentos talvez diferentes, fazendo coisas diferentes, mas essencialmente somos nós. Isso é impensável, não cabe na nossa cabeça. Cabe? Não cabe. Deve estar falando, esse pastor deve estar meio doido. Nosso pastor, eu acho que anda meio... Mas é a realidade. Então, se dentro do mundo natural, a ciência consegue conceber já, pelo menos em teoria, que isso é possível, quanto mais o nosso Deus. Se expressar em 3 pessoas, para Deus é café pequeno. Pai, Filho e Espírito Santo habitando em nós. Aleluia! Como é que nós queremos Maria? Vamos dizer bem forte? Pela fé. Amém. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova cabal dos fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. Então, 3:1 aí, no poder da sua ressurreição. 3:2, no espírito da realidade aplicado em nós. Lembra-se do início das aulas? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Lembra-se das nossas aulas? Lembra disso, Sara? Deus planejou, nunca se esqueça, esses 3 pontinhos são muito importantes para o nosso entendimento, são básicos. Deus planejou a salvação e tudo que ela vem, toda sorte de bênçãos espirituais. Deus planejou, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse é o plano de Deus. Executou, e o próprio versículo responde, em Cristo Jesus. E aplicou, selando-nos com o Espírito Santo, trazendo toda a realidade para nós. Amém? 3.3, no sangue que perdoa e na água que purifica. Lá em João capítulo 19, versos 34 ao 35, diz que um soldado romano pegou de uma lança e, vendo que Jesus não dava sinal de vida, perfurou o seu lado. E imediatamente saiu do seu lado direito água e sangue. Amém? Revelando que o sangue é para a nossa redenção, nosso perdão, e a água para a nossa purificação. E João fala muito de água e de sangue, de água e de sangue, de água e de sangue. Pode ver Jesus falando, eu sou água viva. Lá no capítulo 7 de João, no último dia da festa, no grande dia, Jesus levantando a voz e disse, olha, eu sou a água da vida, eu sou a fonte que joga para a vida eterna. Na festa dos tabernáculos, jogavam jarros de água nas escadarias do templo, e Jesus, aproveitando aquele momento, faz uma analogia, uma figura, e diz, eu sou essa água viva. Aquele que bebe dessa água morrerá, mas quem bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. E ele é o sangue que nos purifica. Amém, amado? Vivendo como em nós. Desfrutamos disso. Ele vive em nós, trazendo a nós a realidade do Pai, a realidade dele mesmo e a ação do Espírito Santo. Amém, amados? E
por hoje nós encerramos. Nós vamos voltar no dia 27, não é? Segunda-feira, dia 27? 26? Segunda, dia 27. Vamos voltar dia 27. E eu pediria que vocês lessem da página, por favor, 60. Vamos reler um pouquinho mais sobre isso. Vou dar uma tarefa para vocês essa semana. Leia da página 60 a 68. Amém? Para voltarmos na próxima aula. Leiam da página Chamados para Promover a Fé, página 60 a página 68, para voltarmos na próxima aula. Que Deus os abençoe. Continuação de uma segunda-feira cheia da graça do Senhor, cheia da realidade de Cristo, cheia do Espírito de Cristo, e vocês que estão nos assistindo. Graça e paz, até a próxima aula, em nome de Jesus. Abraço para todos.